Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, queremos pensar sobre Hebreus 12, versículo 4. Vós ainda não resististes até o sangue no vosso combate, na vossa luta contra o pecado. O contexto da carta aos Hebreus, que não é nem carta nem aos Hebreus, mas no sentido que é um sermão, né, que é ministrado para uma comunidade que está sofrendo. Então é apresentado Jesus como sumo sacerdote, aquele que entregou a vida para a salvação. Então, como Rinaldo Fabres, no comentário bíblico da Loyola, vai dizer, o discurso é dirigido a uma comunidade de cristãos que está em crise pela insegurança interna. Então, desânimo, cansaço, dúvidas e medos, e dificuldades externas, violência, boicote econômico e social. Como nós hoje passamos. Então, nós também passamos por problemas internos e problemas externos. Problemas de razão emocional, de razão psíquica, espiritual, física, e somos muitas vezes bombardeados fora por desemprego, situações difíceis de relacionamento, etc. Então, a carta, esta palavra é dada várias vezes sobre isso, sobre este sofrimento, que muitas vezes o ser humano, diante do sofrimento, peca, né? Mas o contexto, no versículo 1, portanto também nós, como tal nuvem de testemunhas ao nosso redor, rejeitando todo fardo e o pecado que nos envolve, corramos com perseverança para o certame que nos é proposto. Certame é combate. Então, perseverança nesse combate que nos é colocado, com os olhos fixos naquele que é o realizador, o consumador da nossa fé, que é Jesus, aquele que levou a fé, a entrega ao Pai, ao cume, e que em vez da alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e se assentou à direita do trono de Deus. Então nós não podemos pegar Hebreus 12, 4, que esse é o contexto, e falar que vós sois, aí conclui, vós sois ainda, não resististes até o sangue em vossa luta, em vosso combate contra o pecado. Então é dentro do contexto do sofrimento de Jesus e da graça que nos vem da cruz que nós vamos combater o pecado. Então nada alheio à graça, porque se nós pegamos a frase isolada, nós corremos o risco de apostar demais nas nossas forças e aí cair verdadeiramente. Em Hebreus 10, 32, lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, quer dizer, aquela questão do batismo, sustentasses grandes lutas e sofrimentos. Ora, expostos como em espetáculo, tanto o opróbrio, que é a vergonha, quanto as tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Aqui é a dimensão do martírio. Então esse é o contexto da carta. Então nós sofremos como Jesus sofreu. Em Hebreus 2:9, vemos todavia aquele que por pouco, tendo sido feito menor que os anjos na sua humanidade, Jesus, por causa do sofrimento e da morte, foi coroado de glória e honra, para que pela graça de Deus provasse a morte para todo homem. Então, Jesus provou a morte nesta graça para nos dar a graça. Então, o sofrimento, como está em Lucas 24, no contexto da passagem de Emaús, era necessário que o Cristo sofresse. Então, essa leitura nós não podemos perder de vista. Em Hebreus 2:18, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados, como nós. Então, se ele padeceu tentação, ele pode compreender perfeitamente todas as tentações que o ser humano passa.
Porque uma das imagens horrorosas que temos é da insensibilidade de Deus. Então nós não podemos cair nessa tentação que a gente pode chamar perfeitamente de demoníaca. Deus não é insensível ao nosso sofrimento. Por isso ele é solidário com o nosso sofrimento, né? Ele é perfeitamente solidário. Em Hebreus 4:15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado todas as coisas à semelhança, mas sem pecado, menos o pecado. Ele foi tentado em tudo, mas não caiu. E esse é um outro erro que a gente cai. O pecado é da natureza humana. Não, o pecado é contra a natureza humana. O pecado não faz parte da natureza humana. Somos pecadores? Sim, somos pecadores, Romanos 3:3. Então todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Sim, mas o pecado não faz parte dessa natureza. O sonho de Deus para conosco não foi a realidade do próprio pecado. Então nós devemos resistir até o sangue, que aí é a dimensão do martírio, e a palavra é anticatistete, e esse anticatistete é anti, quer dizer, é cata e anti, quer dizer, é totalmente, se postar totalmente contra essa realidade do pecado. Na Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, Deuteronômio 31:21, vai aparecer isto, essa mesma palavra de se resistir, e será que quando alcançarem muitos males e angústias, então este cântico, que é Deuteronômio 32, inclinai os vossos ouvidos ao céu e falareis, aí canta toda a libertação do povo. Este canto responderá contra eles por testemunho. Então esse responder contra é esta palavra mesma que está em Hebreus 12:4. Então essa resistência total. E aqui esse louvor se torna resistência contra aqueles que Moisés fala que vão surgir para cair no pecado. Pois não será esquecido da boca de sua semente, porquanto conheço a sua imaginação, o que eles fizeram hoje, antes que os meta na terra que tenha jurado. Então, nós devemos ter esse tipo de resistência. E até o sangue. O sangue, como Gênesis 4, quando vai falar do assassinato de Abel, o sangue grita, né? O sangue grita. Também o sangue, a carne, porém, por sua vida, isto é, o seu sangue não comereis. Então, o sangue é a própria vida. Então, será que nós devemos ter resiliência? O que seria essa resiliência? Então, vamos pegar aquilo que, com relação ao pecado. Então, resiliência, nós temos que aprender a lidar com os sofrimentos da nossa vida. Então, a imagem que muitas vezes se coloca do bambu, que quando vem a tempestade, ele deita e depois ele novamente ele se ergue. Isso com relação ao sofrimento. Mas nós não podemos falar que nós temos que nos dobrar com relação ao pecado. E aí pode ser que, como Jesus disse, né, em Mateus 10:23. Quando, pois, os perseguirem numa cidade, fugir para outra. Então é categórico. Aqueles que muitas vezes quiserem enfrentar o martírio pela própria força, recuaram e pecaram. Então nós temos que saber discernir isto. Mas então o pecado se torna necessário porque é irresistível, vamos colocar assim. 1 Coríntios 10:13. As tentações que vos acometeram tiveram medida humana. Deus é fiel. Então, não tem tentação acima das forças. O sonho humano é que houvesse a tentação para se justificar. Como Eva se justificou com relação à serpente, Adão se justificou com relação a Eva. Então, não há esta tentação. Nós temos que estar na graça. Por isso,
Qual é a opção? Perante o sofrimento, resiliência, aprender a lidar com esse sofrimento. Nem desistência, nem ser um bambu que cai e não levanta mais. Nem também teimosia, confiar tanto na própria carne que fica em pé e enfrenta o sofrimento de tal forma que é quebrado no meio. Então temos que aprender a lidar com a realidade do sofrimento. Porém, a realidade do pecado é resistir até o sangue. Por isso, peçamos a graça a Deus para ter um discernimento, ser resiliente com relação ao sofrimento, não ser nem desistente, se entregar de uma vez, e nem teimoso, achar que pela própria força vai vencer, mas com a graça de Deus saber lidar com o sofrimento e saber que a graça vai nos livrar de todo e qualquer pecado. Não existe pecado necessário. Não existe justificativa para um pecado mortal. Pecou, se arrepende e, aprendendo com o próprio pecado, seguir em frente. Então, peçamos a Deus a graça de ter bem isso, porque hoje na sociedade líquida, como diz Bauman, tudo pode ser justificado pelo relativismo. E não é assim. O pecado continua sendo algo que vai contra a natureza humana. Jesus e Maria não pecaram e são perfeitamente humanos. Nós temos que aprender a lidar com a realidade do sofrimento na nossa vida, interior e exterior. Não ser nem resistente, nem teimoso e nem desistente, mas aprender a lidar com esse sofrimento mas separar isso da vida de pecado. O pecado nunca é necessário e nós temos a graça de Deus para vencê-lo. Peçamos então que o Senhor possa nos dar o discernimento necessário para que nós possamos, com a sua graça, como em João 15, sem mim nada podeis fazer. Então, com a graça de Deus, tudo poderemos fazer. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.